Paz do Senhor, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para refletirmos juntos na palavra de Deus. E estava conversando com a irmã Neuza, dizendo para ela que eu precisava de orar a Deus, buscando no sentido, a gente ora todo dia, mas pedir a Deus uma palavra que viesse nos despertar ou nos preparar para não sermos surpreendidos. E eu estive pensando e orando, achei interessante um texto que está no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, quando Deus diz: medita de dia e de noite na minha palavra, não aparta de ti a minha palavra. Vou estar lendo com vocês esse texto, depois nós vamos lá para o Novo Testamento falar de algo semelhante que aconteceu também com João, o João Batista. Batista porque ele batizava as pessoas, ele que era o precursor de Cristo, cuja responsabilidade era preparar o coração do povo para receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos fazer uma oração agora e daqui a pouco nós vamos estar lendo o texto, o versículo. Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? E o tema para a nossa reflexão é este: medita de dia e de noite na palavra do Senhor para você não ser enganado. Deus Todo-Poderoso, eu venho aqui, Senhor, nesse momento diante do seu povo. Eu sei, meu Pai, que se não fosse a sua misericórdia, a sua bondade, a unção do seu Espírito Santo, que orienta o seu povo, nós não estaríamos vivos. Teríamos sido devorados pelo inimigo das nossas almas. Mas graças a Deus, pelo poder da tua palavra, do Espírito Santo, e pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Antes medita nele dia e noite. Meditar é observar, é estar atento, é examinando, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vou ler o 9. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, então orando a Deus, essa palavra veio ao meu coração porque eu também preciso dela. E eu tenho certeza que você também precisa dessa palavra. Diz o texto que nós lemos, Deus sabia que Josué, de alguma forma, seria surpreendido pelo inimigo de Israel, que eram as nações vizinhas que sempre os atacavam e destruía plantações, enfim. Israel sempre sofria nas mãos das nações inimigas, seus vizinhos. E Deus, já sabedor disso, que Josué seria, possivelmente, ou com certeza seria, laços teriam pela frente para destruí-los, para impedir as suas caminhadas, para impedir os projetos, os planos, os pensamentos de Deus que viesse cumprir na vida de Israel. O inimigo criou uma estratégia para poder impedir o avanço de Israel
em prol das promessas de Deus. E foram várias. Mas eu quero falar aqui hoje, especificamente em Josué capítulo 9, aqui está no versículo 1, as nações ficaram sabendo do terrível poder que Deus tinha com Josué, com Moisés e com Josué. Ficaram sabendo, mas Josué agora assumiu o posto de responsabilidade de substituir Moisés. Então as nações souberam e tomaram conhecimento de que não seria possível vencer o Deus de Israel. Ou seja, não seria possível vencer Israel por causa do poder de Deus que estava com eles. Eles fizeram uma reunião e discutiram uma estratégia para poder não morrer diante do povo de Israel, para não ser mortos. O que eles fizeram? Josué capítulo 9, versículo 1. Reuniram então os heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Mas aí vem a estratégia. Versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizeram com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Vamos aqui então para a estratégia dos seus inimigos, dos inimigos dos cristãos, vamos dizer assim. Versículo 8. Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós, de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos. Eles estão se colocando como escravos, servos, para servir. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Enfim, sabemos que ninguém pode vencer vocês, que vocês são invencíveis, e que vocês têm um Deus que faz tudo para vocês. Em outras palavras, nós não queremos ser mortos, nós não queremos guerrear com vocês, nós queremos paz. Queremos ser escravo, funcionário, servo de vocês. Mais tarde descobriram, fizeram o juramento, então, que eles trabalhariam com eles e que eles poupariam a vida deles, porque eles sabiam que eles iam destruir os países vizinhos, porque era promessa de Deus, de detonar aquele povo que não tinha Deus, que não tinha temor de Deus, que não respeitava o povo de Deus, etc. Porém, descobriram então, os israelitas tomaram provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha um detalhe importante. Os israelitas não tomaram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles uma aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 3 dias depois descobriram que eram nações vizinhas, inimigos de Israel. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. O que Deus acabou de falar com Josué? Olha, acabei de ler aqui para vocês o que Deus disse para Josué. Antes medita nele dia e noite. Aqui em Josué capítulo 9, Deus diz o quê? Não pediram conselho, não perguntaram para Deus: Senhor, devemos fazer aliança com esse povo? Realmente o que eles falam procede? Deus ia dizer não. Então o que acontece?
eles não puderam matar os seus inimigos, tiveram que conviver com os seus inimigos. É tipo aquela parábola do joio e do trigo, não é? Os crentes dormiram, o inimigo veio e semeou a semente do trigo, e agora arrancaremos o joio, Senhor? Não, tem que deixar crescer junto. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na vida, no ministério de Josué, do povo de Deus, porque não examinaram a palavra de Deus, não consultaram o Senhor, espiritualmente dormiram, não pediram conselho para Deus. O grande problema de muitos cristãos de hoje, que não pede conselho para Deus, não busca a direção de Deus, não busca a orientação de Deus. Deus, o Senhor está comigo nesse negócio? O Senhor vai comigo nesse negócio? Não. É preciso ter certeza, como Gideão, lá no livro de Juízes, ele pediu vários sinais para Deus, para ter certeza que ele seria um instrumento da mão de Deus para tirar o povo de Israel das mãos dos midianitas, lá até então naquele livro. Já é outra história, não é? Prudência, seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Diz a Bíblia, Jesus, lá no Novo Testamento: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A gente tem que ter a prudência da serpente, ela é prudente, tá? Nós temos que ter essas duas características, a simplicidade, mas a prudência vai nos dar livramento, tá? Então diz a palavra de Deus. Agora, eles não puderam destruí-los, e eles deixaram aqui, só para concluir esse raciocínio, para a gente ir lá para o Novo Testamento. Pastor, isso é só no Novo. Não, peraí, nós vamos lá, só no Velho? Não, nós vamos lá para o Novo, peraí. Josué capítulo 9, versículo 18: os filhos de Israel não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. A igreja pecou. Vocês eram os responsáveis de olhar isso e não olharam. Versículo 19: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Versículo 20: isto, porém, lhes faremos: conservaríamos a vida, para que não haja grande ira de Deus sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Está aqui, porque muitos estão tendo problemas sérios, porque não consultam o Senhor. E a Bíblia, irmãos, é a bússola do crente. A Bíblia é a boca de Deus que orienta o cristão, tá? Ela é a nossa vida, e é nela que nós devemos nos inspirar. Então, aqui no Novo Testamento nós temos um homem que, segundo o próprio Cristo, disse que dos nascidos de mulher foi o profeta mais importante da Bíblia Sagrada, porque a ele foi entregue. João Batista veio para isso, para preparar o coração de Israel para receber Cristo. E eu sei que muitos de vocês já talvez ouviram essa pregação de forma diferente, essa ministração, mas eu falei: Senhor, eu lembro que eu preguei essa mensagem nesse texto um dia, mas o Senhor me inquietou para que eu viesse, através de Deus, voltar a falar com vocês sobre medita de dia e de noite, consulta a Bíblia, examinai as Escrituras, João 5,39, porque nelas e delas testificam de mim, ou seja, do Senhor, encontrar nelas a vida eterna. Examinai, João 5,39, que é João 5,39, é o discípulo amado que escreveu o Evangelho de João. Esse João aqui é o Batista, é o outro João, não é o João, o discípulo amado que
escreveu o Evangelho de João. Esse aqui é o João Batista, o Batista, o que batizava. Batista porque batizava, não é? Diz aqui a Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, versículo 15. João testemunha de Jesus. Isso aqui que eu vou ler para vocês é muito sério. Se eu não ler isso aqui, porque a grande maioria, uma grande parte das pessoas não leem a Bíblia. Se eu não ler, você não vai entender. Fica tranquilo e ouve o que eu vou ler para você entender onde Deus quer te levar nesse dia de hoje, ou nessa noite. João testificou dele, de Cristo, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, ele mostrando Jesus para o povo. Este era aquele quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Está falando de Jesus não é nem antes de nascer, de Jesus lá na eternidade, no passado. Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. João está falando para o povo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É o testemunho de João Batista. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? Para perguntar para João. E confessou, e não negou, confessou João dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Porque ele queria que Jesus dissesse que ele era o profeta. Disseram-lhe, pois: quem és então? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Versículo 23 diz: eu sou a voz que clama no deserto. Esse deserto tem um duplo sentido. Corações desertos de Deus. Fazer aqui a analogia do versículo: corações desertos de Deus. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conhece. Está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Olha para vocês verem o nível espiritual daquele povo. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Está dizendo que é o fundador do mundo, né? Do planeta, tudo que foi feito por ele. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, ou seja, eu vim só para isso. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Esse é um sinal. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, que é Deus, com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse então é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo. Ora, eu estou lendo o testemunho de João a respeito de Jesus aqui,
E ele disse: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João está dizendo para Israel e para todo mundo, fariseus, escribas, todo mundo que estava ali, várias nações vizinhas que eu via ele pregar, que vinham ao encontro dele para se batizar no Rio Jordão. João está testemunhando que Jesus é o Cristo, é o Messias de Deus, é o ungido de Deus que veio para salvar Israel, para salvar a humanidade. E agora aqui nós vamos encontrar um grande problema. Tem um versículo aqui que diz: convenha que eu me diminua para que ele cresça. Acontece, meus amados irmãos, que Jesus continua Jesus fazendo a obra e João continua pregando o evangelho. No meu entendimento teológico, João tinha que seguir Jesus agora, dar suporte, porque já que ele testemunhou que Jesus é maior e que ele é menor, que ele veio para preparar o coração do povo para receber Cristo, João tinha que parar o seu ministério, porque senão o ministério de Jesus não crescia. Ele sabia, tinha essa consciência: se eu não parar de pregar, o ministério de Jesus vai ficar comprometido. É meu entendimento teológico. Eu estudo isso aqui já há 20 e tantos anos que eu estudo isso aqui, estudei isso aqui com vários outros teólogos, e eu pude chegar nessa conclusão: Deus não tinha morte para João Batista, Jesus não tinha morte para João. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Às vezes nós morremos antes do tempo, às vezes nós antecipamos com as nossas atitudes a nossa ida embora dessa terra. É o meu entendimento teológico, não estou afirmando nada, mas esse é o meu entendimento que eu tenho. João foi pregar para o Herodes dizendo: Herodes, essa mulher que você está com ela não é sua, é do seu irmão Filipe, abandona o pecado. Ele foi preso e lá decapitaram a sua cabeça. Mas eu preciso voltar que antes de João perder a cabeça, antes de decapitá-lo, João, ao ser preso, Jesus não fez nada. A Bíblia não registra nenhuma oração de Jesus, e eu acredito que ele não orou, porque se ele tivesse orado, Deus tinha arrebentado as cadeias. Eu acredito que Jesus, como não está na Bíblia, eu posso dizer que Jesus não orou para João. Não está na Bíblia. Se orou, Deus não ouviu Jesus. A verdade é essa. Então vamos prosseguir no nosso raciocínio, que você está entendendo que Deus está falando com você. O que aconteceu foi que Jesus, no meu entendimento, repito, não orou para João, e a Bíblia diz que jamais Deus deixaria de ouvir Jesus. Se Jesus tivesse orado para João, João teria sido solto da cadeia. Jesus não intercede por João, deixou morrer. Porque o propósito de Deus para João, e quem fala isso não é nem Deus, o próprio João: eu vim preparar o coração de Israel para receber o Cristo, o Messias de Deus. Eu vim para isso. João capítulo 1, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Ou seja, eu não batizo com o Espírito Santo. Ele é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de carregar sua sandália. Então você tem que parar com o seu ministério, meu irmão. Fica quieto no seu canto. Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor é a autoridade. O Senhor é o Salvador. Eu estou aqui. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Fica aqui para reflexão dos irmãos. Quando eu saio do propósito de Deus, a coisa pega. A minha vida pode ser, ou minha morte pode ser antecipada. E aí o que aconteceu? João, no meu entendimento,
ele sai do propósito. O propósito, vou repetir, o propósito de Deus para João, segundo ele fala, eu vim preparar o coração do povo, batizar o povo nas águas e dizer que o Cordeiro de Deus está vindo aí, para tirar o pecado de Israel. E seguir ele. Porém, João fez o que fez, foi preso. Herodes fez um juramento. Satanás, usando a mulher de Filipe, porque tudo que o capeta quer é a cabeça dos homens de Deus. A menina podia ter pedido a metade do reino, que ele disse que até a metade do reino daria a ela. Ela consultou a mãe, e a mãe disse, nós não queremos a metade do reino de Herodes. O coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, tudo que eu quero é ficar livre desse cara, que só prega coisa que eu não gosto de ouvir. Ela nunca quis ouvir as mensagens que ela precisava de ouvir. Ela nunca quis ouvir. Corta a cabeça do João Batista e traz para mim num prato. Essa é a grande realidade. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Ao ser preso, Satanás não estava só preocupado em tirar-lhe a vida física. Ele queria tirar a fé. Uma legião de demônios entrou na cadeia, meu irmão, e pôs dúvida no coração de João Batista, o homem mais importante da Bíblia, que Jesus disse, dos nascidos de mulher. E por isso que Jesus disse, o menor do reino de Deus é maior do que João. Jesus disse isso. E dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Jesus estava fazendo ali como que eu explico, uma parábola para explicar para os irmãos o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É isso que Jesus estava dizendo, que o menor do reino é maior do que João. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser profeta? Olha a profundidade dessa palavra que Deus está dando para a gente. O que adianta o homem ser profeta, ser pastor, ganhar 5 mil almas, 5 mil pessoas para Jesus, 8 mil, e perder a sua própria vida, a sua própria salvação? Pastor, o que é isso? É muito sério o que o senhor está falando? Eu falei, mas está na Bíblia. É só ler a Bíblia, examina a Bíblia. O que aconteceu foi que, em Mateus capítulo 11, a Bíblia nos revela, e eu vou estar lendo para você, já estou encerrando, vai ficar um pouco grande essa mensagem, mas não dá para ficar marcando horário para poder pregar. Não, acabou o tempo, vou terminar, mas eu não sei a hora, espera aí. Mateus capítulo 11, João Batista envia 2 discípulos a Jesus. Depois de tudo isso, ele manda 2 discípulos seus até Jesus, pergunta para Jesus, para ele, se ele é o Messias, o Cristo. Meu Deus do céu, acabei de ver o Espírito Santo descer sobre ele. Eu ouvi a voz de Deus dizer, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ouve ele. Agora o camarada que falou tudo isso, que viu tudo isso, passa a ter dúvida. O espírito de dúvida. A salvação de João está em risco. Então a minha palavra é, ele esqueceu e não meditou em tudo que ele tinha pregado. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós, que tudo que nós aprendemos, nunca venhamos esquecer, pela sua graça, sobre graça e misericórdia de Deus para conosco. Que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia de ti e de mim, que nós possamos meditar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio te salvar e salvar a mim. Eu oro, Deus Pai, abençoa essas pessoas, abençoa todos os ouvintes, em nome de Jesus, que a sua palavra esteja sempre dentro de nós, que nós nunca venhamos perder a nossa fé no Cordeiro de Deus,
Que o Senhor esteja sempre revelando o perigo para nós não perdermos a fé e nem a esperança. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarda, que guarda a sua fé no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.